Os irmãos podem tomar seus lugares. Já se assentaram. Muito bem. Então vamos agora meditar um pouco na palavra do Senhor. E eu vou pedir para a projeção dos versículos ser na versão Almeida e corrigida. Não sei se me ouviram lá em cima. A projeção na versão Almeida e corrigida, ok? Muito bem, meus irmãos. Então vamos fazer uma leitura inicial em Hebreus, capítulo 11. Todos conhecem bem esta passagem bíblica, que é muito falada, não é? Hebreus 11, fala sobre a fé. Exatamente sobre isto que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar um pouco convosco sobre o cristão e a fé. Amém? Fé é algo necessário e indispensável à vida do crente. Não é, meus irmãos? Nós não podemos viver sem fé, senão não estamos vivendo a vida cristã. Estamos enganando a nós mesmos se vivermos sem fé, não é? A fé é o ingrediente indispensável à vida do crente. Então vamos ler primeiro Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a certeza das coisas que se não veem. Amém? E na minha versão diz certeza, ali diz prova, mas também dá na mesma. Das coisas que se não veem. Então, o que é a fé? Aqui nós já temos uma definição sobre a fé, e eu penso que é a melhor definição que eu já vi até na própria Bíblia. É esta, Hebreus 11, 1. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Então, primeiro, a fé é colocada aqui como fundamento. E depois a fé é colocada como certeza. O que podemos imaginar quando se fala de fundamento? A gente podemos ilustrar aqui uma construção, não é? Quando alguém planeia e começa uma construção, ainda não viu a construção feita, mas começa fazendo um fundamento. Porque se não houver fundamento, não há construção. O fundamento é a base para se construir algo. Mas é o fundamento daquilo que se espera. Alguém começa a construir uma casa e pensa, daqui a 1 ano, 2 anos, está pronta para morar. Mas não está vendo, não é? Mas manda construir um fundamento bem firme para aquela casa resistir a todas as tempestades, não é? Porque as tempestades fazem parte da vida, para a casa resistir às tempestades e estar de pé, não é? Então, espiritualmente, a fé representa essa construção. A nossa vida é uma construção. Então, ela tem que estar baseada num firme fundamento, num fundamento firme. E a fé é isto. É um fundamento firme. Para nós, a partir daí, nós vamos acreditar que vamos alcançar aquilo que esperamos. Não é? E depois, também é certeza, porque não é só ter fundamento, mas é ter convicção também. Se constrói-se um fundamento firme, sólido, e não se tem certeza nem convicção, como é que se vai investir na continuação dessa construção? Então, a fé na nossa vida
é como uma construção. E essa construção, ela vai levar a vida toda. Enquanto nós vivermos, nós estaremos construindo a nossa casa, como aquele corinho, né? Vou construir a minha casa sobre a rocha, não é? Tem que ser sobre a rocha. Jesus disse que tem que ser sobre a rocha, para que quando vierem as tempestades, os ventos soprarem sobre ela, ela não caia. Ela continue firme, resistente. Amém? Ora, nós já sabemos aqui o conceito da fé, o que é a fé. Agora, para que precisamos da fé? Alguém pode fazer essa pergunta. Mas então, para que precisamos da fé? A fé não é só uma palavra, não é só uma ideia, não é só um pensamento que a gente podemos partilhar. Será que precisamos disso para viver? E a Bíblia diz que nós precisamos da vida, da fé, sim. Primeiro precisamos da fé para quê? Em primeiro lugar, para sermos salvos. Amém? A fé é o agente da graça. Eu falei aqui há poucas semanas sobre a graça e disse que a fé é o agente da graça. E nós somos salvos, conforme Efésios 2:8, somos salvos pela graça através da fé. Então, precisamos da fé, em primeiro lugar, para sermos salvos. Sem a fé é impossível sermos salvos, porque a fé é o agente da graça. Não pagamos nada pela salvação. Jesus pagou o preço da salvação, mas é preciso o agente da fé para que a graça possa nos salvar. Amém? Esta fé não somos nós que temos capacidade de gerar em nós mesmos. Esta fé é o próprio Deus que nos dá fé para nós crermos no seu Filho e sermos salvos. Não é por nossa capacidade, não é? Não é por nossos méritos, não é por nossas obras, não é por nosso merecimento, mas é Deus que nos dá a fé. Nós vamos ver mais à frente que a fé nos é dada por Deus. Amém? Em primeiro lugar, precisamos da fé para sermos salvos. Mas também precisamos da fé para agradarmos a Deus. Hebreus 11:6. Se alguém puder projetar Hebreus 11:6, eu preciso aí da vossa ajuda. É também bem conhecido este versículo. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, não é? Agradar a Deus, porque é necessário, não é opcional, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para agradarmos a Deus, meus irmãos, nós temos que ter fé. Nós temos que entrar na presença de Deus com fé. Amém? Se não houver fé, é impossível Deus agradar-se de nós. A fé é um ingrediente indispensável para a vida de todo cristão. Mas também a fé, ela é necessária, nós precisamos dela para determinar o nosso estilo de vida. Sabiam disso? Que a fé determina o nosso estilo de vida. Também Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, 38. O que diz ali? Mas o justo viverá da fé. O estilo de vida do justo deve ser fé, pela fé. Diz, e se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. E o versículo seguinte, Rodrigo, diz assim, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. A fé também é necessário para conservarmos a nossa alma, ou seja, conservarmos a nossa salvação. Fé para a salvação, mas fé também para a conservação da nossa salvação. A fé
a fé determina o nosso estilo de vida. Amém? Ela deve fazer parte de todas as fases, de todos os momentos, de todas as etapas da nossa vida. A fé deve determinar o nosso estilo de vida. Quem olhar para nós, quem viu quem nós somos e o que nós fazemos, o que nós falamos e como vivemos, deve dizer: esta pessoa, este homem ou esta mulher é uma pessoa de fé. Amém? Nós devemos demonstrar, evidenciar a fé no nosso estilo de vida. Mas também a fé serve para perdoar. Sabiam disso? Sabiam que para perdoar é preciso ter fé? Vamos ver o que está escrito em Lucas 17, versículos 3 a 5. Por favor. Lucas 17, 3 a 5. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé, Senhor. Não é? É necessário fé para perdoar. Jesus disse: olha, se 7 vezes alguém te ofender e te pedir perdão, no mesmo dia, tens que perdoar. Eles, que coisa difícil. Senhor, então, acrescenta a nossa fé, porque a fé que temos é muito, muito pequena para isso, né? Então, nós devemos dizer também ao Senhor: Senhor, acrescenta-nos a fé. Quando a nossa fé for insuficiente para perdoar alguém que nos ofende, é difícil. É difícil perdoar alguém que nos ofende, alguém que nos maltrata, alguém que nos humilha, alguém que nos persegue. Mas Jesus ensinou dizendo exatamente: perdoai os que vos perseguem. Mas se a fé for insuficiente, devemos orar e dizer: Senhor, acrescenta-nos a fé, porque é necessário perdoar. Se a fé for pouca, o Senhor tem mais fé para acrescentar a fé que nós já temos. Amém, meus irmãos? Também, a fé é necessária para fazermos boas obras. Amém? As boas obras não servem para sermos salvos. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos para as boas obras. Não é? Lá está lá em Efésios também, no capítulo 2, na continuação, diz que somos salvos para as boas obras. A partir do momento que o Senhor nos salva, nós temos o dever de esse estilo de vida que é determinado pela fé, é para fazermos boas obras. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17, por favor. Tiago, capítulo 2, 14 a 17. Veja o que nos ensina o nosso irmão Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Amém? Fé para as boas obras. Fé como estilo de vida. Meus irmãos, como cristãos, como filhos de Deus, nós não podemos ver o nosso irmão passar por necessidade e fingirmos que não tem nada a ver conosco. Então, onde é que está a nossa fé? Se a Bíblia diz que fomos salvos para as boas obras, e Deus nos dá a oportunidade de fazermos boas obras,
e nós não fazemos, onde está a nossa fé? Estamos negando a nossa fé, não é verdade? Então, fomos salvos, sim, para as boas obras. Mas também fomos, ou seja, a fé serve também para expulsar demônios e transportar montes. Sabiam disso? Mateus 17, 19 a 20. Mateus 17, 19 a 20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque, em verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Os discípulos tentaram expulsar um demônio de um rapaz e não conseguiram. Jesus estava lá no monte, quando o Senhor voltou, estava um tumulto, uma confusão, porque estava lá o demônio a desafiar os discípulos e eles não conseguiam expulsar. Jesus expulsou o demônio e os discípulos ficaram: Senhor, por que nós não conseguimos, Senhor? Jesus disse: porque a vossa fé, olha, é tão pequenina, por causa da vossa pequena fé. Mas se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequeníssimo, isto será suficiente para dizerem este monte: sai daqui e vai para acolá. Isto acontecerá. O monte representa os problemas, as dificuldades, as enfermidades, as situações que surgem diante de nós, que nós, por nossa capacidade, não podemos resolver. Mas o Senhor disse: se nós utilizarmos a fé, por menor que ela seja, isto acontecerá. Mas às vezes, meus irmãos, nós temos o recurso, mas não utilizamos. Não é? Sabiam que alguém pode morrer à fome com um prato de comida à sua frente? É só não comer. E às vezes nós não fazemos coisas maravilhosas que Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que as que ele fez no seu ministério, que ficaram registradas. Ele disse que seus discípulos fariam coisas maiores. No entanto, nós temos a fé, mas não utilizamos. E por isso não fazemos. Não é? Por isso não fazemos. Mas Jesus disse que é possível utilizarmos a fé para expulsarmos demônios, para transportar os montes, não é? Para fazermos maravilhas, como seus discípulos fizeram depois que Jesus foi para o céu. Fizeram maravilhas, não é? Então nós também podemos fazer se utilizarmos a fé. Mas a Bíblia também nos mostra a fé como escudo. Sabiam? A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6 sobre a armadura de Deus e menciona a fé como sendo escudo. Vocês sabem quando fala de armadura, não é? Os soldados antigos usavam as armaduras, quando vemos filmes baseados em histórias antigas, os gladiadores, etc., eram todos protegidos e tinham um escudo. Né? Vai o inimigo com a espada lutar, e está lá o escudo para não só contra espadas, mas contra flechas. E vamos ver o que está escrito em Efésios, capítulo 6, e versículo 16. Efésios 6, 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Já viram no filme, quando alguém lança uma flecha com fogo? Qual é o efeito maior? É o da flecha ou do fogo? Digam lá. É o da flecha ou do fogo? O que acontece quando alguém cai uma flecha nos filmes e alguém chega lá e apaga o fogo rápido? Fica por ali. E se não apagar? O fogo provoca um incêndio, uma destruição gigante.
E aqui diz que o escudo, a fé, não é para evitar a flecha, é para apagar o fogo. Amém? O escudo da fé, com o qual, para poder desapagar as chamas dos dardos inflamados do maligno, não é? O maligno lança suas flechas contra nós e nós podemos não evitar que as suas flechas venham, mas podemos evitar que o fogo nos destrua. O fogo do maligno. E a fé serve para isso. Amém? Para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Podia dizer apagar os dardos, não, os dardos inflamados, porque apagar tem que ser fogo, né? Então você apaga fogo. Então é para isso que serve a fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora, meus irmãos, alguém pode dizer assim, sim, a fé é para tudo isto, mas de onde vem a fé? Como a fé é gerada? Vamos para Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. O que é que gera a fé? Não é a nossa capacidade, não somos nós. Diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sabiam que enquanto eu estou a falar, a palavra está a gerar fé em vocês? Sim ou não? Não é? Enquanto eu estou a falar a palavra de Deus, não a minha, a fé está sendo gerada nos irmãos. Algo está sendo despertado em vocês, sim ou não? Sim, está. Este é o propósito da palavra de Deus. É a palavra que gera a fé, meus irmãos. Quando nós pegamos nesta palavra e falamos para as pessoas do Evangelho de Cristo, esta palavra, com a ação do Espírito Santo, vai gerar fé no coração dessa pessoa. Fé suficiente para salvar essa pessoa, para a pessoa desejar a salvação. A graça de Deus tomar conta dessa pessoa, não é? E aí Deus abre a torneira da misericórdia e dá um banho de regeneração. E esta pessoa torna-se nova criatura. Amém? Coisa linda, feita pela fé. Judas escreveu apenas um capítulo, e no versículo 3, por favor, Judas 3, diz que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quantas vezes foi dada a fé? Uma vez. A fé nos é dada uma vez. Amém? E nós devemos fazer o que para conservar esta fé? Devemos batalhar. Devemos batalhar por esta fé. E um dos instrumentos que temos, das armas, é o escudo. Amém? Vamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? E 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 19, diz que a fé deve ser conservada. 1 Timóteo 1, 19. A fé deve ser conservada. Devemos conservar a nossa fé, porque há um efeito em conservarmos a fé. 1 Timóteo 1, 19, por favor. Já estou terminando. Conservando a fé e a boa consciência. E contrastando com isso, diz assim, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Alguns, em vez de conservar a fé, rejeitaram a fé. Desprezaram a fé. E o resultado de alguém desprezar a fé é naufrágio. É morte. Não é? É morte. Portanto, nós devemos batalhar pela fé. Nós devemos conservar esta fé que uma vez foi dada aos santos. É por isso que os discípulos disseram assim, Senhor, acrescenta-nos a fé. Eles não disseram assim, Senhor, dá-nos fé. Ele disse, Senhor, acrescenta-nos. Aumenta a que já temos
Nós precisamos de mais. Esta oração nós devemos fazer: Senhor, acrescenta-me a fé. Porque a fé já nos foi dada. Glória a Deus. E finalmente, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. A fé deve ser guardada. Guardada como um tesouro. Não só conservada. Não só devemos batalhar por ela, mas devemos guardá-la como um tesouro. E é um tesouro. Por favor. 2 Timóteo 4, 7. O que foi que o apóstolo Paulo disse no fim da sua carreira? Vejam lá. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Será que o combate de Paulo foi fácil? Já viram alguém combater, lutar, correr, saltar, fugir do inimigo, voltar, guerrear, segurando um tesouro, sem soltá-lo de forma alguma? Paulo disse: eu combati o bom combate. Cheguei ao fim da carreira, mas não perdi a fé. Guardei. Nós devemos chegar ao fim da carreira sem perder a fé, irmãos. Se perdermos, vamos naufragar. Vamos guardar a nossa fé com unhas e dentes, como costumamos dizer. Amém? Para chegarmos ao fim vitoriosos e dizermos como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos